As sanções aplicadas contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o corte no volume de recursos repassados como ajuda financeira a países centro-americanos e a crítica à Colômbia de que o governo não fez nada contra o narcotráfico. A postura de Trump, que em seu primeiro ano de governo mostrava um desinteresse inédito pela América Latina, contrasta com a de seus antecessores e, apesar de contundente, segundo especialistas, ainda não esboça uma estratégia clara do presidente americano para a região no médio e longo prazo. É uma política de castigos e ameaças. Falta uma agenda positiva que reflita um compromisso com a região e os próprios interesses do EUA, pontua Michael Schifter, presidente do Diálogo Interamericano, Centro de Análise Regional com sede em Washington. A Venezuela se converteu no principal foco de interesse de Washington na América Latina a partir de janeiro, quando Trump foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, posicionamento posteriormente acompanhado por outros 54 países, entre eles o Brasil. Os EUA têm buscado isolar econômica e diplomaticamente Nicolás Maduro, a quem definem como um ditador, com sanções inéditas ao setor petroleiro, vital para a sobrevivência da economia, e incentivo à formação de uma coalizão regional para levar ajuda humanitária ao país, que culminou nos episódios de tensão em fevereiro, quando caminhões com alimentos e remédios foram barrados na fronteira do país com o Brasil e com a Colômbia. Além disso, os EUA levaram a crise da Venezuela 4 vezes apenas neste ano para o Conselho de Segurança da ONU, sem que, entretanto, conseguissem que o órgão adotasse uma resolução específica direcionada ao país. A peça central da política americana em relação à América Latina tem sido o esforço para produzir uma mudança de regime na Venezuela, e a maior parte da energia nos níveis superiores da administração de Trump se direciona para este fim, destaca Cynthia Arunson, diretora do Programa para a América Latina do Wilson Center em Washington. Mesmo diante das sanções e da pressão da Casa Branca, entretanto, Maduro se mantém no poder, com apoio da Rússia, da China e dos militares venezuelanos. Além disso, apesar da postura americana, questiona-se se Trump tem um plano B para a Venezuela, ainda que evoque o fantasma de uma possível intervenção militar ao repetir que todas as opções estão sobre a mesa. Trump anunciou no fim de março que cortaria a ajuda financeira dada aos países do Triângulo Norte da América Central, Honduras, Guatemala e El Salvador, sob o argumento de que seus respectivos governos não faziam nada para evitar a imigração de seus cidadãos para os EUA. Também por causa da questão migratória, o presidente ameaçou reiteradas vezes fechar a fronteira com o México, o que suscitou advertências inclusive de correligionários de Trump no Partido Republicano de que esse tipo de medida poderia prejudicar o país. Vamos dar o prazo de 1 ano e, se o tráfico de drogas não cessar completamente ou em sua maioria, vamos impor novas tarifas ao México e a seus produtos, particularmente aos automóveis, ameaçou. As medidas que afetam os países centro-americanos e o discurso duro contra o México se deram mesmo diante do esforço do governo dessas regiões para agradar Trump ou evitar entrar em polêmicas com sua administração. Não devemos entrar em conflito com o governo dos EUA, como política de Estado, afirmou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ao ser questionado em uma coletiva de imprensa no início de abril sobre sua estratégia diante das críticas vindas do presidente americano. O temperamento de Trump também não poupa um de seus principais aliados na região, o presidente da Colômbia, Iván Duque, a quem fez reprimenda publicamente. Estão chegando mais drogas da Colômbia do que antes de ele assumir a presidência, então ele não fez nada pelos americanos, declarou à imprensa em março. O presidente e sua equipe argumentam que buscam cumprir as promessas feitas aos americanos durante a campanha em 2016 de lutar contra a imigração ilegal e o narcotráfico, construir um muro na fronteira com o México e proteger comercialmente os EUA. As atitudes de Trump, contudo, contrastam com as de seus 4 últimos antecessores, os quais, ainda que tivessem divergências com governos na América Latina, evitavam expor as controvérsias, sobretudo com parceiros-chave. Trump age como Trump, dizendo o que quer,
e muitas vezes diz coisas que são profundamente contraproducentes e que insultam países latino-americanos, afirma Aronson. E, ainda que haja uma diferença entre o discurso e a prática, avalia a diretora do Programa para a América Latina do Wilson Center em Washington, no que diz respeito ao México e à América Central, a política interna e externa se unem em uma combinação danosa. Trump, como em 2016 e talvez mais ainda agora, usa temas sensíveis relativos à América Latina, como imigração, drogas e comércio, para fortalecer sua base e buscar a reeleição, avalia Schifter. No caso da Venezuela e de Cuba, pesa o fator ideológico de esquerda, sobretudo desde a chegada de Bolton à Casa Branca há um ano, acrescenta Schifter. A respeito de Cuba, nesta semana o governo Trump reverteu uma série de medidas de abertura adotadas por Obama, a exemplo de restrições a remessas de dinheiro que americanos cubanos enviam para a ilha e viagens ao país. Trump também autorizou a abertura de processos contra empresas estrangeiras que se beneficiam de propriedades expropriadas de americanos na esteira da Revolução de 1959 na ilha. Desde que a lei que permite a abertura de ações desse tipo foi aprovada em 1996, os diferentes presidentes americanos haviam suspendido sua aplicação, diante da inquietação de investidores europeus que poderiam ser afetados pelas medidas e do risco de formação de uma onda incontrolável de litígios. Foram anunciadas sanções também à Nicarágua, com novas medidas contra um banco acusado de envolvimento em um suposto esquema de corrupção do presidente Daniel Ortega, ele nega, e contra um filho do líder cotado para sucedê-lo. A exceção à regra, quando se fala da relação de Trump com a América Latina, tem sido o presidente Jair Bolsonaro que promoveu uma série de concessões ao EUA em sua visita ao país em março. Dizem que ele é o Trump dos trópicos. Dá pra acreditar. E ele está feliz com isso. Eu não gostaria tanto do país se ele não estivesse feliz com o apelido, mas gosto dele, disse Trump em janeiro quando falava a uma organização de agricultores americanos. Ambos trocaram elogios durante a visita de Bolsonaro à Casa Branca em março. O saldo do encontro, entretanto, foi mais concreto para os americanos. O governo brasileiro retirou a exigência de visto para turistas do EUA, liberou a entrada por ano de 750 mil toneladas de trigo americano no Brasil com tarifa zero e firmou acordo para que os EUA usem a base de Alcântara, no Maranhão. Em contrapartida, os EUA se comprometeram, por exemplo, a apoiar a entrada do Brasil na OCDE. Foram medidas em sua maioria simbólicas, sem concessões reais por parte dos EUA, afirma Aronson. As concessões reais implicariam algo relacionado à liberalização do comércio.